Meus irmãos, a paz do Senhor. Outro dia, ou seja, há algum tempo, vem saindo matérias sobre o envelhecimento, com títulos bem impactantes, como, por exemplo, a velhice é uma doença e tem cura. Eu vou deixar, inclusive, na descrição aqui, um dos links que remete a esta matéria. A pessoa, os cientistas que estão por trás deste estudo, e isso já desde 1950, já se estuda, ou já se tem conhecimento dessa matéria, ou dessa possibilidade de a cura para a velhice. Mas em 1990 houve um salto muito grande e, mais precisamente, em 2009, 2 cidadãos, eles conseguiram o prêmio Nobel porque descobriram que as células, o DNA, ele é feito de células, e essas células, elas se renovam todos os dias, ou seja, todos os dias o organismo é obrigado a reproduzir, ou a produzir, aqui a grosso modo falando, ele é obrigado a produzir novas células, porque elas têm um processo ali chamado mutação celular, e a célula morre e nasce todos os dias. Isso acontece com a pele, com o fígado, até com o cérebro, não é? Então, morre uma célula, porque achava que com o cérebro não acontecia esse processo, mas descobriram que acontece. Morre uma célula e nasce outras 2, chamadas células filhas. Então, originou-se o título desta matéria: A velhice tem cura, como está lá no link, e vocês vão poder verificar isso com mais propriedade sobre a matéria. A imortalidade, segundo a ciência, existe o processo de envelhecimento. Para crescermos e vivermos, é preciso que nossas células se multipliquem a todo momento. Células, conforme já disse, pele, fígado, cérebro, todos os órgãos. E para tal, elas precisam duplicar o DNA. Com o tempo, o acúmulo destas mutações vão implicar em erros. É por isso que às vezes acontece o câncer, não é? O câncer é a mutação de células desenfreada, ou seja, não é desenfreada, é o processo normal, mas numa dessas cópias da mutação, porque ela vai ter
o código genético copiado para a mutação, e acontece algum erro e vem o chamado câncer. Então, a causa do Prêmio Nobel de 2009 foi porque cientistas descobriram a proteína da imortalidade, assim chamada. Tudo começa nos nossos cromossomos. Uma célula humana tem 46 cromossomos. Cada um deles tem centenas de genes que determinam a nossa característica. Então, as células multiplicam. Para se ter uma ideia, é possível produzir carne em laboratório. Pegaram, por exemplo, células de carne de boi e colocaram em proveta e colocaram os nutrientes necessários, e essas células de carne de boi, alimentando aqueles nutrientes necessários, transformou-se em carne. Então, só que aconteceu um problema. Isso não é eterno. Existe um número ali de vezes que ela vai se multiplicar, não é? É um número muito grande, mas uma hora ela perde a força e ela para de multiplicar. Então, no perder a força dela estaria o envelhecimento, e no parar de multiplicar, a morte. Mas o título do estudo é A Velhice Tem Cura. Por que será? Porque um dia isto já foi perfeito. Um dia essas células não morriam. Elas eram células que viveriam eternamente. Mas por que então que elas passaram a morrer? Isso a ciência nem abordou, não é? Nas matérias que eu pude ouvir, nos vídeos que eu pude acompanhar, a ciência não deu uma palavra sobre a causa. Mas a Bíblia diz, sim, sobre a causa. O que acontece? Quando Adão e Eva pecam, isso está aqui em Gênesis capítulo 3, verso 19, Deus traz uma sentença para eles. Qual foi a sentença? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então aqui acontece a sentença. A carne agora passaria a morrer. Haveria um limite para a carne, porque o DNA fora corrompido, não é? Para que houvesse essa morte era preciso alterar o DNA. E Deus o faz colocando limites na vida do homem. Mas o homem, ele vivia ainda 969 anos, como foi o caso de Matusalém, 800, 700, como é o caso aqui de Gênesis 5, verso 4, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou a filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão 930 anos, e morreu.
Então, você tem o caso de Matusalém, né? Matusalém foi o que viveu mais. Gênesis 5, 27. Foram todos os dias de Matusalá, aqui está escrito Matusalá, 969 anos e morreu. Então, você tinha ainda uma vida bem longeva, apesar de, a princípio, o homem estar condenado a não viver mais eternamente. Aí você tem o limite, então, posto aos homens. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Mas o que você tem? Por que os dias do homem foram encurtados? Por causa do pecado que se agravou mais ainda. E por que o homem passou a morrer? Por causa do pecado, não é? O homem foi feito para viver eternamente. Por isso o título da matéria: a velhice é uma doença e tem cura, não é isto? A causa de tudo foi a desobediência a um Criador, que inclusive no vídeo a pessoa diz o seguinte: olha, a formação desta engenharia do corpo leva as pessoas a crerem que há um Criador, e ele acha que não, que é evolução natural, não é isso? Só que quando você percebe a coisa, a sutileza, você compreende que houve sim uma queda, e a queda ela vai alterar o DNA para que o homem envelhecesse e morresse. O DNA, que era ilimitado, ele passa a ter limites. Como que Deus resolveu isto? Ele manda o seu Filho amado para tirar o pecado do mundo, porque uma vez tirando o pecado, ele restaura a vida eterna. Então, João Batista, quando vê o Senhor Jesus vindo, diz assim: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se a morte veio por causa do pecado, João Batista estava dizendo nas entrelinhas o seguinte: eis aqui o Cordeiro de Deus que dá a vida eterna. Uma vez que ele tira o pecado, ele restaura a vida eterna. Ele restaura aquilo que havia sido perdido lá no início do Éden. Mas o que a ciência quer? A ciência quer a vida eterna. Cientistas de Israel, por exemplo, antes desta matéria, disseram o seguinte: é possível chegar aos 90 com o físico de 30. Ou seja, estão caminhando para tentar reverter a morte. Mas isso foi feito por Jesus na cruz do Calvário, e uma vez que o aceitem como Salvador, não uma religião, mas a Cristo, não é? Porque as pessoas confundem muito religião com Jesus e valorizam muito mais uma denominação do que o próprio Criador dela. Mas quando as pessoas compreendem o valor do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, que nos comprou com sangue, conforme podemos ver aqui em Apocalipse, capítulo de número 5, verso 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto
e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Por que comprou? Porque o pecado trouxe a ira. Por causa do pecado, nós recebemos a ira de Deus. E alguém precisava pagar pelos nossos pecados. Dentre os humanos, ninguém foi capaz de tal ato. Então Deus envia o seu Filho para que por nós morresse na cruz do Calvário e se tornasse a nossa expiação. Aí você vai ter Jesus, por exemplo, fazendo a mesma proposta dos cientistas, porém verdadeira. João 6,40. Ou melhor, a partir do 39 já diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Veja, irmãos, que tudo aquilo que a ciência busca por meios de tecnologia, de estudos, porque o que eles estão é apenas descobrindo, eles não estão criando. Eles estão descobrindo que houve um problema no DNA. Nas entrelinhas estão descobrindo que o DNA era perfeito e a partir de algum momento ele se corrompeu. Eles estão descobrindo que se corrigirem algumas proteínas, eles vão perpetuarem o DNA. Porém, isto é o que Jesus veio fazer, tirando a origem, porque a origem do problema que eles não quiseram abordar é que o DNA foi corrompido por causa do pecado. E esse DNA será restaurado por causa da ausência desse pecado, que é o perdão dele, do pecado, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aí sim, a vida eterna passa a existir. Um abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor.